Agora eu vou falar da mumificação. Tá, eu vou falar um pouco aqui da mumificação antrópica. Ela é basicamente uma mumificação que ocorre de forma natural, mas é feita por outras pessoas. Exemplo, eles colocam água, coloca de um jeito que a pessoa consiga ficar muito mais tempo sendo preservada enquanto ela está morta. Eles faziam isso de mumificação porque eles acreditavam que não era quando a gente morria, basicamente eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia para um negócio com o deus Anubis, que basicamente ele colocava o coração da pessoa em uma balança. Aí aqui de um lado ia ficar o coração da pessoa e aqui do outro ia ficar a pena. Aí se o coração dele fosse mais pesado, ele significa que ele foi uma pessoa que cometeu muitos pecados aqui na Terra. E se a pena fosse mais pesada, e caso ao contrário, como eu estava falando já, se a pessoa fosse uma pessoa boa na Terra, ela teria a oportunidade de ressuscitar, mas com uma condição. Essa condição seria se o corpo dela tivesse bem preservado. Foi basicamente por causa disso que os egípcios começaram a mumificar os corpos. O processo de mumificação, pelo menos com as coisas que eu achei aqui na internet. Primeiro, era feito um corte do lado esquerdo do abdômen do moço que estava no processo de mumificação. Era feito esse corte do lado esquerdo do abdômen do homem, que era para tirar órgãos como intestino, fígado, pulmão e raramente o coração. Eles não costumam tirar o coração porque, como eu disse antes, o coração ia ser julgado pelo deus Anubis. Mas nas poucas vezes que o coração foi tirado da pessoa, ele era passado por um tipo de sal que ajudava a meio que mumificar o coração da pessoa para durar mais tempo fora do corpo da pessoa. Esse órgão era tirado da pessoa, que era para ajudar para o corpo não apodrecer rápido. E o que eles usavam para ajudar nisso foi natrão, resina e serragem. Depois disso, os órgãos eram colocados em vasos que o nome é vasos canópicos. E em todos esses vasos tinha uma representação dos 4 filhos de Horus. E cada um desses 4 filhos de Horus ficava responsável por proteger cada um dos órgãos da pessoa. Eu vou falar aqui para vocês. Inset ficava responsável pelo fígado, Hapi pelos pulmões, Duamultif pelo estômago e Kipsif-Nuf pelos intestinos. E todos os vasos canópicos eram enterrados junto com a múmia. Tá, um órgão que é bem importante para os seres humanos, só que eles não davam tanta importância na época, é o cérebro. Eles não era tão importante assim para eles na época, então eles tiravam o cérebro fazendo furos na nuca ou no nariz e jogavam fora o cérebro. Aí depois com os órgãos vazios, com o corpo sem órgão, aí eles limpavam o corpo, as pessoas que estavam fazendo o processo de mumificação. Então, basicamente, o que eles faziam? Eles limpavam com vinho, era enchido com ervas aromatizantes e serragem para manter o formato do corpo. Depois de todo esse processo, o corpo era encoberto por natrão e ficava em repouso por 40 dias. Tá, e agora eu vou tentar explicar o que acontece com o natrão. A pessoa ficava lá 40 dias, aí a água que ficava dentro da pessoa ia fazer com que o corpo apodrecesse, mas o natrão seca essa água. E sem essa água o corpo não entra em podridão. Aí depois disso, desses 40 dias, o corpo era retirado e eles passavam óleo cheiroso por todo o corpo. Era um óleo de planta. O óleo era óleo perfumado com resina de planta. Depois disso era passado uma espécie de resina, tipo como se fosse uma cola, para fixar as faixas que eram enroladas no corpo depois disso.
E finalmente, por fim, era colocado um pano grande em cima da pessoa e amarrado por várias tiras. E depois disso a múmia estava pronta para descansar por toda a eternidade dentro do seu sarcófago. Os sarcófagos eles são tipo uma estátua que varia meu Deus! Se a pessoa era homem ou mulher. Se era homem, era colocado com as mãos fechadas. E se era mulher, provavelmente era colocado com as mãos abertas. Importante falar nessa parte aqui é que normalmente os homens iam com a mão fechada e as mulheres com a mão aberta. Não era regra que as mulheres não podiam vir com a mão fechada, também podia vir, mas normalmente era assim. Todo esse processo que eu acabei de falar, desde o começo, demorava 70 dias e era feito por sarcófagos que usavam uma máscara de Anubis. Então, esse foi meu vídeo. Eu não finalizei porque ainda tem mais coisa para se ver, mas não é uma coisa tão importante assim. Se você quiser ver, você pode ver, mas o vídeo em si acaba aqui. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final aqui para ver. Eu não sei como que você conseguiu ver todos esses 8 minutos de vídeo, acho que até mais. E obrigado por assistir, foi isso. Tá, é importante falar também que a mumificação ela variava muito da classe social da pessoa. Por exemplo, os faraós eles eram mais comuns ser mumificados em pirâmides junto com suas riquezas. E também na grande maioria das vezes que o faraó era mumificado, o seu sacerdote também era mumificado, porque ele falava que na próxima vida dele, o faraó ia precisar do sacerdote para honrar ele. Tá, agora, no caso de pessoas que eram mais pobres na época do Egito, eram casos completamente diferentes do faraó. De acordo com o historiador grego Heródoto, o processo de mumificação era oferecido por vários embalsamadores que realizavam o trabalho de acordo com o pagamento que a pessoa dava. A mumificação já em si da pessoa era bem simples, era só uma lavagem no corpo da pessoa e com secagem de latrão, com ervas no interior do corpo e secar dele em latrão. E muitas das vezes os órgãos internos nem eram retirados. E também, como as pessoas eram pobres, elas não conseguiam ser enterradas dentro de pirâmides, então elas enterradas na areia do deserto mesmo. E devido a isso, os corpos conseguiam ainda ser preservados por conta do forte calor que era.